Então, a gente veio aqui falar um pouco a respeito do relacionamento de empresas com o mercado de licitações visando o crescimento, né? Então, como que a licitação ela pode ajudar a minha empresa a crescer? Essa é uma dúvida de muitos empresários aí. Olha, normalmente as empresas elas buscam licitações como forma de aumentar o faturamento e o lucro de suas vendas, tá certo? Então, as empresas elas buscam licitações com esse escopo, como uma maneira de aumento do faturamento e, consequentemente, do lucro, né? Presume-se que aumentando o faturamento, espera-se ao menos, né, que o lucro também aumente, e normalmente é essa a tendência, tá? Então, a licitação, ela pode ser sim um caminho para que a sua empresa cresça, caso esse seja o seu objetivo. Eu estou partindo aqui do pressuposto, eu estou presumindo aqui que você, enquanto empreendedor, enquanto empresário, pretende crescer, você quer crescer. É essa a presunção aqui que nós temos, a de que você deseja esse crescimento empresarial. Ou o crescimento ele pode ser uma consequência da participação em licitações. Então você começa a participar de licitações, consequentemente você vai efetivar mais vendas, claro, desde que você adote as estratégias corretas para ter êxito no mercado de licitações, coisa que nós ensinamos aqui por meio dos nossos cursos, por meio dos nossos treinamentos. E aí a sua empresa ela cresce como consequência de uma participação estratégica em licitações. Com o aumento do faturamento e do lucro, a sua empresa poderá reinvestir no próprio negócio para crescer. É isso que a gente espera quando uma empresa participa de licitações. Salvo, é claro que sempre tem exceções, tá, pessoal? Como eu sempre falo, nós temos clientes aqui na Magna, por exemplo, que eles participam de uma licitação no ano. E é só aquela licitação que interessa mesmo pro cara, porque pro que ele faz, ele não tem muitas oportunidades, ou ainda que ele tenha, as oportunidades por motivos diversos não interessam para ele. Ele não é um cara que ele quer ser um vendedor, um fornecedor assíduo do poder público. Ele não quer vender para vários órgãos públicos. Ele quer poder vender para um órgão público específico, ele quer ganhar uma licitação específica. E aí ele procura a Magna, por exemplo, uma vez por ano para aquela licitação que ele tem a pretensão de vencer. E esse cenário também existe. Então, salvo um cenário desses, a não ser que a sua empresa seja esse tipo de empresa, esteja nesse tipo de situação, que não há absolutamente nada de errado, isto aí está relacionado com o tipo de negócio que você tem, o tipo de empresa, de mercado no qual você atua, mas salvo esse tipo de situação, pode ser que a sua empresa tenha o desejo, sim, de ter um crescimento financeiro, econômico e por meio dos resultados aí alcançados com licitações. E o crescimento, esse crescimento também, ele pode ter diferentes pretensões, diferentes significados aí a depender da empresa com a qual nós estamos falando. Então, por exemplo, nós podemos aqui estar falando da abertura de uma nova filial, né? Você pretende abrir uma nova filial aí da sua loja, do seu negócio, do seu escritório, né? Da sua prestação de serviço. Ou você pode querer, por exemplo, começar um negócio de franquia. É sempre importante ter essa diferença, né? Às vezes, você consolidou o nome de uma marca que você quer ter uma rede de franqueados. Diego, eu quero ter loja, eu quero que o nome da minha empresa seja levado para o interior, para o litoral, para a capital, para grandes cidades, para pequenos municípios. Não importa, eu quero que a minha empresa seja conhecida em todo o Brasil. Ou eu quero que pelo menos cada estado do país aí tenha uma unidade da minha empresa, pelo menos na capital. Eu quero isso, é um sonho que eu tenho. Eu quero não apenas viver do meu negócio imediatamente falando, mas eu quero que o nome da minha marca, que franqueados paguem para utilizar o nome da minha marca. Essa é a minha pretensão. E às vezes você vai me falar assim, não, Diego, a minha pretensão nem é toda essa, não. Eu quero uma coisa mais tranquila, entendeu? Eu quero uma coisa menor. É o seguinte, eu tenho uma loja aqui e eu quero abrir uma outra loja no centro da cidade, do município onde a minha empresa está sediada. Ou eu quero abrir uma nova filial num shopping, mais uma loja num shopping. Tem um shopping grande aqui na minha cidade onde eu quero abrir. Ou numa outra cidade onde o meu sócio mora, o meu sócio vai mudar para uma outra cidade, eu quero abrir uma filial lá. Pode ser que a sua pretensão com esse crescimento seja, por exemplo, a de conseguir novos sócios. Às vezes você não consegue crescer, você tem aquele sentimento de não querer crescer sozinho. Então você quer crescer com a expertise de outros profissionais, de pessoas que você também vê, admira e acredita que elas têm uma mente empreendedora que pode contribuir para o crescimento dos seus negócios. Então muitas vezes o resultado que você consegue por meio de licitações te proporciona isso. Ou investir em uma nova linha de produto. Então, com o resultado que eu conseguir ali de licitações, eu vou ter capital para poder investir numa linha de produto próprio, com uma marca própria. Ou
até não, porque dizer sim, de repente a possibilidade de você vender a empresa. Sim, você vender a empresa. Porque vejam, a partir do momento que a empresa começa a ganhar licitações, vencer licitações, você vai ter um aumento do seu faturamento. E esse incremento no faturamento, ele reflete no valor de mercado da empresa. E isso vai possibilitar que você venda essa empresa ou que ela seja vista com um valuation maior, com um preço de mercado, com um valor de mercado maior para aqueles dos quais você pretender vender a empresa. Sim, vender uma empresa pode ser um grande sucesso, pode ser o chegar lá, pode ser o seu objetivo. Não é nem o objetivo final, não. Pode ser um recomeço, né? Eu quero vender essa empresa para eu ir para outra, para eu começar um novo negócio. E a gente sabe que a sua empresa pode ser melhor avaliada no mercado caso ela tenha um faturamento de proporção maior. É isso aí. E aí nós temos, evidentemente, as vantagens de vender ao poder público. Porque quando uma empresa ela procura licitações, ela está buscando nesse mercado as vantagens que esse negócio, que esse mercado proporciona para o negócio do empreendedor. Então você está procurando participar de licitações, o que é que você quer? Você quer saber quais vantagens que a sua empresa vai ter em entrar para esse negócio de licitação, né? Porque fala-se tanta coisa ruim de licitação, né? Que é burocrático, que é difícil, que os preços, que as margens de lucro são apertadas. Mas nós temos vantagens. Tem vantagens sim, pessoal. Por meio das licitações, você consegue ter uma diversidade maior de clientes. Então, caso você seja um lojista, por exemplo, um varejista, e você tem as portas abertas ali da tua loja e você vende, por exemplo, majoritariamente para pessoas físicas, por exemplo, quer dizer, o consumidor final que entra lá na tua loja para comprar, se você for vender para o poder público, se você for se tornar fornecedor do poder público, você pode vender para pessoas jurídicas, por exemplo. Vai precisar emitir nota fiscal, sim, mas até então o lojista também precisa emitir nota fiscal, quem falou que não? Então, você tem uma possibilidade de diversificar os seus clientes, tá? Você pode fazer vendas em maior escala. Por quê? Porque normalmente o poder público, ele tem um poder de compra do qual ele é inserido num contexto de demanda alta, né? Então, ele precisa de um volume normalmente grande de materiais. É uma regra? Não é uma regra. É comum, às vezes, a gente encontrar algumas dispensas de licitação aqui, o poder público quer comprar 2 notebooks, ele quer comprar um teclado, ele quer comprar 3 monitores, monitor de tela de computador. O poder público, ele também compra no varejo, mas não são raras, pessoal, são muitas os editais e as dispensas de licitação que a gente encontra, que o poder público, na verdade, ele compra no atacado, ele compra em grandes quantidades. Então, potencialmente, você pode fazer vendas em maior escala. Há quem vá fazer aí ponderações em relação ao sistema de registro de preços. Não, mas eu participei aqui de uma licitação pelo sistema de registro de preços e, poxa vida, eles licitaram uma quantidade de atacado, Diego. Licitaram uma quantidade de atacado, mas na hora da compra foi uma quantidade de varejo que veio na nota de empenho. Veio uma quantidade pequena. Eu acabei tomando prejuízo ou acabei só trocando figurinha, né? Eu empatei ali, fiquei no 0 a 0. Não tive prejuízo, mas também não tive lucro porque a venda foi tão pouca. Claro que esse tipo de situação acontece, pessoal, mas também não é uma regra. Então, potencialmente, você tem oportunidades de fazer vendas em grandes escalas quando a gente está falando de licitações, tá bom? Você também tem a oportunidade de vendas recorrentes, certo? Porque o poder público está a todo momento soltando edital. Pode ser, e aí eu volto naquilo que eu tinha falado anteriormente, pode ser que no seu caso, o seu tipo de atividade empresarial, de mercado, de negócios, não tenha uma quantidade, uma demanda tão grande por parte do poder público, pessoal. Mas aí isso aí varia de caso para caso. Eu tô falando do que a gente vê aí na maioria dos casos aí em inúmeros tipos de produtos e serviços, né? Você tem oportunidades de vendas recorrentes, tá? E fora que a participação em licitações também proporciona uma economia em marketing, né? Você vai poder aí economizar o que você gastaria em marketing para vender no setor privado, você vai ter ali a oportunidade, claro, por meio de um processo administrativo, que é a licitação, mas você vai ter a oportunidade de vender para o poder público, beleza? Então são essas vantagens de vender ao poder público.